Oiê, eu sou a Thalita, esse é o canal Astrofluxo. O meu convite é que a gente faça um mergulho pelos mistérios da vida. E o lema desse canal é Os Dispostos se Atraem. Então, se por acaso você chegou até aqui, é porque você está muito disposto a transformar a sua vida. E se porventura for bom, encaminha para alguém. Então, curte, comenta, compartilha. Se puder, né? Se inscreva lá no canal e bora lá para mais uma. Muito bom! Hoje eu vou falar de algo que, nossa, acho que eu nem pensava, eu não me lembro se eu já contei essa história em algum momento da minha vida, mas a gente tá fazendo o grupo da Quaresma e tá muito forte, né? A gente tá fazendo oração para São Bento e tá uma coisa muito intensa, muito boa, muito intensa. E tivemos aí o eclipse do dia 29 de março, que mexeu muito comigo e tal, e aí me veio muito forte de eu falar, né, de eu compartilhar essa história, que envolve a nossa disposição com o mundo espiritual, que envolve o acreditar, né? Eu tenho uma configuração no meu céu que tem ali eu não acredito em tudo de primeira. Eu tenho que eu tenho que criar uma relação, né, para poder acreditar. Tudo que venha do espiritual. E eu tinha por volta de 22 anos quando me aconteceu algo que eu falei, uau, o que é isso? O que foi isso aqui? Eu tinha passado por uma situação muito louca, assim, eu fui agredida pelo pai da minha filha em um momento da minha vida. Foi muito. Enfim, ele destruiu a casa que eu morava. Foi uma coisa muito forte. Então eu estava com muita raiva dele. Eu tinha ódio. Não queria ver ninguém, né? Não queria ver. Enfim. E eu não tinha. Eu sempre oscilei nessa coisa da crença, nessa coisa da fé. Muito doido. E desde que eu me entendo por gente, a minha mãe, ela me ensinou. A primeira oração que a minha mãe me ensinou, antes mesmo do Pai Nosso, foi o Credo. Só que eu morria de medo do Credo. Então, quando falava lá, né, da mansão dos mortos e não sei o que, eu falava, meu Deus, porque eu tinha a sensação que eu entrava pra dentro do cemitério quando eu falava essa parte da oração. Então, eu tinha pavor dessa oração. E eu tinha tanto pavor que quando eu tava orando, eu esquecia. Então, quando eu era criança, eu via muita coisa e tinha muito pesadelo. Então, sempre que eu tinha pesadelo, eu ia pra cama da minha mãe e minha mãe falava, vamos rezar o credo. Aí eu rezava o credo, me pelando de medo, e acabava que eu conseguia dormir depois disso e ficava em paz. Mas isso era assim, um dia assim e o outro também. E sempre essa coisa com o credo. Quando eu cresci, já não tinha como eu ir pra cama da minha mãe, né? E aí eu tinha que rezar o credo. Então eu ficava, aí eu não sei do que eu mais tinha medo, das coisas que eu tava vendo ou da oração. Resumo. Mas eu ia, né? Eu fui aprendendo a lidar com tudo isso tal. E aí aconteceu essa parada dessa coisa que eu acabei de comentar com o pai da minha filha. Passou um tempo, eu fui fazer um tratamento. Uma ex-sogra minha, que eu comecei a namorar com outra pessoa, que ela é uma mulher de muita fé, acho que eu já até falei dela em algum vídeo aí, e ela me indicou para um centro espírita para fazer um tratamento. E é muito interessante porque eu trouxe a coisa da oração, né, do grupo de oração, da gente estar fazendo a Quaresma de São Bento, e justamente hoje eu e a Annalise, a gente vai sentar porque ela fez um período de oração dentro do centro espírita e eu gostei bastante da proposta e a gente vai sentar para bater, porque o próximo grupo de oração vai ser uma oração que ela recebeu num centro espírita. E aí me veio, acho que eu fui, né, voltei na minha experiência com o centro espírita. A minha experiência mais forte com o centro espírita foi essa que eu tô contando aqui.
Então eu acho que esse vídeo ele tá simbolizando muita coisa, assim. Ele tá simbolizando essa transição aí já do finalzinho da quaresma pro próximo grupo. Ele tá simbolizando essa coisa com o eclipse, enfim, né? Então voltando. E aí essa minha ex-sogra que falou, Thalita, eu acho que você tá precisando ir lá, né? Tem um tratamento, tem uma fila. Cara, era um negócio super burocrático para você conseguir a vaga. Por quê? Você tinha que ir na sexta-feira, você tinha que chegar lá por volta de 4 da tarde e você só saía de lá por volta de meia-noite, ou 11h30, meia-noite. Porque tinha para você pegar a fila, a ficha, né? Para você passar em atendimento. E era muito legal porque tinha a sala da desobsessão. Então era como se eu tivesse tão carregada assim energeticamente que eu tinha que passar pela desobsessão. E aí eu tava morrendo de medo, porque, né, aquela coisa que você não entende muito e tal, e eu morrendo de medo, falei, Jesus, enfim, mas para eu ficar bem eu vou fazer esse negócio sim, né? E aí tô lá, primeira noite, em dado momento me chamam para eu entrar na salinha. Quando eu entro na salinha, tinha lá sempre um grupinho de 3 ali, um trio, né? E aí me indicaram lá que eu ia no trio do canto. E me pediram para sentar. Então eu sentava em frente uma pessoa e 2 ao lado, em pé. Quando eu sentei, a pessoa que estava à minha frente, que era o médium, eu vi que ele tava com charuto e ele tava encurvadinho assim. E ali ele começou a falar: Ah, minha filha, e eu não tava entendendo muita coisa. Aí o rapaz veio e falou: Ó, é o preto velho que tá se apresentando para você. E ele que vai fazer a sua sessão. E ali eu tava em pânico já, né? Ao mesmo tempo, falei: Meu Deus, será que eu vou acreditar nisso? Porque olha isso, né? Eu não acredito nessas coisas, o que eu tô fazendo aqui? Eu não devia ter vindo. Isso tudo mentalmente. E aí eu abaixei a cabeça, né? E aí ele deu lá uma cafungada lá no charuto dele. E aí, de repente, ele falou assim pra mim: Minha filha não sabe rezar, né? Minha filha tem medo de rezar. Aí eu falei: Meu Deus do céu, Jesus, como que eu vou duvidar disso, né? Porque realmente eu não sabia rezar. O, o credo, que era a oração que mais fazia movimento comigo, né? Que me liberava, eu não sabia rezar. E eu tinha medo de rezar. E a entidade estava falando isso pra mim ali, ao vivo e a cores. Falei, Jesus, não tem como. Ali foi a primeira coisa que falou assim: não, cara, querida, não tem como você duvidar. Porque ele está falando exatamente a sua realidade. E ali ele falou assim: olha, a minha filha vai ter que aprender a rezar essa oração, porque essa oração, minha filha precisa muito dela pro resto da vida. Então vai ter que aprender. Então o que a minha filha vai fazer? Minha filha vai escrever essa oração e vai escrever várias vezes e vai reler, e reler, e ler, e reler, até a minha filha saber de cabeça essa oração. Precisa saber de cabeça, porque é o escudo da minha filha. E o dia que já falar, tá bom, já sei de cabeça, então ok. Vai deixar o papel de lado e vai fazer a oração sem medo, porque não precisa ter medo, e tem que fluir. Se errar uma palavra, vai voltar desde o começo. E aí, o dia que a minha filha falar, não vou mais usar o papel, não é para usar mais o papel. E vai recomeçar toda vez. Uau! Ali eu falei, caraca, né? Já falei, bom, então tá bom. Eu sempre amei escrever, então vou escrever e vou fazer e tal. E falou, e tem mais uma coisa. Minha filha vai ter que perdoar. Aí eu pensei, perdoar? Ai, Jesus, perdoar o quê? Quem? Ah, aquele lá. Vai ter que perdoar. Falei, o quê? Vai ter que perdoar aquele lá que foi pra cima da minha filha. Falei, ai, Jesus amado.
Ah, minha filha, vai ter que aprender com o perdão, e vai ter que perdoar, e vai ter que perdoar, e aí você vai voltar aqui, minha filha, por mais, o total de 5 sextas-feiras. Então você vai voltar mais 4. Semana que vem eu quero te ouvir para ver como é que vai ser isso. Gente, eu lembro que eu saí de lá numa revolta, meu Deus do céu. Onde já se viu, além de tudo, eu ter que perdoar, né? Tudo que eu passei e eu ainda ia ter que perdoar. E aí, só que eu ficava na revolta e eu pensava assim, não, mas o preto velho falou, né? Eu não tenho como desmerecer, eu não tenho como invalidar, eu não tenho como falar, ai, é loucura, ele fala pra perdoar todo mundo, para todo mundo que senta ali ele fala pra perdoar, porque ele falou algo que era muito íntimo meu, né? E uma oração que era a oração que ele falou, é o escudo da minha vida, e era verdade. Enfim, e como que ele ia saber que eu tinha medo e não sabia rezar? Por conta do medo eu bloqueava e não sabia rezar a oração, né? Então ali, toda vez que eu ficava na revolta, eu lembrava desse detalhe e eu falava, não, tá bom, se ele tá falando eu vou ter que fazer, se ele tá falando eu vou ter que fazer. E resumo, passar acho que umas 2 semanas, eu ainda relutei por umas 2 semanas. Em 2 semanas eu liguei para a pessoa, para o indivíduo, e eu falei: olha, por favor, só me ouça, eu não quero te ouvir. Eu só preciso te falar que apesar de tudo que aconteceu, eu te perdoo. E é só isso. Muito obrigada. E eu tô fazendo isso, eu expliquei. Falei, eu tô fazendo isso por conta de um tratamento espiritual. Eu preciso te perdoar. Então, é só isso que eu tenho para falar com você. E desliguei o telefone. E ali foi ainda uma coisa, foi uma guerra interna. De eu saber que eu tinha que perdoar, porque eu tinha que cumprir a tarefa que o preto velho me deu, né? E a partir dali também eu eu coloquei em prática, né, a coisa da oração e tudo mais. Ah, mas eu acredito em tudo, né? Eu acredito em tudo. E eu acredito inclusive, né, que tem uma força muito maior que tudo isso. Que tudo que a gente acredita, em tudo que a gente acredita. Então, eu precisava trazer, né, essa história, essa conexão que eu tenho com Preto Velho, né? Com a minha linhagem, porque em dado momento teve uma vez que eu consagrei e tinham poucas pessoas na casa onde eu tava e eu comecei a me tremer toda, eu comecei a passar mal, nossa, foi uma coisa muito louca que eu falei, o que que tá me acontecendo? E no final das contas, quando eu levantei, eu tava encurvada, né? E eu tive que ter ajuda, porque falou, vai pra fogueira. E quando eu cheguei na fogueira, um dia, uma semana antes, só pra, né, trazer que eu pulei essa parte. Uma semana antes, enquanto eu tava consagrando, e eu senti cheiro de café, 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 e fui perguntar pra moça, pra guardiã da casa, se alguém tava fazendo café. Ela falou, não, amada, ninguém tá fazendo café. O que tá te acontecendo é que o Preto Velho tá querendo se apresentar, a linhagem de Preto Velho tá querendo se apresentar pra você. E você recebe, você tá aberta para a sabedoria de Preto Velho? E eu pensei, Senhor, 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 me bloqueia se não for coisa boa, só se for coisa boa, deixa vir. E aí para não ficar, né, naquela situação, eu falei, tá bom, aceito. E só que eu pedia para Deus, né, não deixar. Eu tava falando que sim para ela, mas a minha conversa era com Deus. Deus, pelo amor de Deus, se não for nada, né, sério, se não for nada pro meu melhor, eu não quero, não. Só que quando ela pôs a mão na minha cabeça, foi uma luz, uma coisa incrível. Eu nunca vou esquecer esse dia. Resumo, só que depois disso, eu fiquei me sentindo culpada, a semana inteirinha, eu fiquei me sentindo culpada, que eu falei, meu Deus, agora eu virei macumbeira, né? Agora ferrou minha vida. Que todo mundo sempre achou que eu era, e eu não era, agora eu sou, né? E aí eu falei, eu passei a semana sem paz. Eu falei, meu Deus, agora eu sou macumbeira, Jesus. E agora, será que eu tava preparada? Né? Porque as pessoas sempre me acharam macumbeira e eu não sou, e agora eu sou, e agora ferrou. E aí eu fiquei a semana inteira nessa coisa.
Quando foi nessa outra semana que eu fui consagrar, que na verdade eu não fui para consagrar, é que tinham poucas pessoas, a dona da casa falou assim, Thalita, você não quer sentar? Eu falei, mas eu já sentei a semana passada. Ela, você tem certeza? Você não quer? Eu falei, não, não quero. Resumo. Ela falou, só vão ter 4 pessoas. Eu falei, tá bom, eu fico aqui, se vou, né? Se você quiser, eu até vou embora, mas eu vou ficar aqui com 4 pessoas. Aí ela falou assim, tá bom. Só que entrou a primeira, era uma pessoa que tinha ido na semana anterior. Entrou a segunda, era uma pessoa que tinha ido na semana anterior. Resumo, as 4 pessoas tinham ido na semana anterior. Eu falei, quer saber? Eu vou. Eu já tava doidona mesmo, me sentindo macumbeira. Eu falei, vamos ver se agora o que é mais que vem, né? E sentei lá, resumo. Corta pra essa parte aí que eu comecei a passar mal, me tremer toda. Foi uma coisa muito doida. E aí falou assim: vai na fogueira. Quando eu levantei, eu tava encurvada. Eu não conseguia voltar. E pra eu sair do chão, pra eu sair do lugar, eu tinha que arrastar meu pé no chão e toda encurvadinha. E eu falei: meu Deus, o que que tá me acontecendo aqui? E eu lembro que eu não tinha levado nada, porque eu não ia consagrar, eu só tinha levado um chale cinza, eu tava com o chalezinho assim, ó, a Lila, que tava na casa, ela veio me ajudar, e eu fui e falou, vai pra fogueira. Só tinha eu na fogueira, eu e a fogueira. Sentei na terra, a hora que eu sentei na terra, eu falei, meu Deus, o que tá me acontecendo aqui? E aí falou assim, que cor que era a avó da minha filha? Aí eu, a cor da minha avó? É, que cor que era a cor da avó da minha filha? Preto. Que cor que é a mãe da minha filha? Preta. Que cor que é os tios da minha filha? Tudo preto. Aí falou assim, então, minha filha, os seus ancestrais são pretos. Preto velho que te acompanha não é nada de macumba, minha filha. É só a sua ancestralidade, que te traz sabedoria. Porque sabedoria é muito diferente de conhecimento. Então não adianta nada eu ler 1 milhão de livros, eu conhecer 1 milhão de coisas, conhecer países, conhecer isso, conhecer aquilo. Que se eu não tiver sabedoria, eu só tenho conhecimento. E ali falou isso para mim. Ainda falou, ó, se prepara, porque você vai acessar a partir de agora, né? Você vai ser acompanhada, porque afinal de contas você é a preta velha da sua família agora. Sua mãe já faleceu, sua tia faleceu e sua avó faleceu. Depois delas você é a mais velha dos primos, das primas. Então você é a preta velha a partir de agora. Eu trouxe aquilo, né, desde então e tal. Só que agora, dia 29 de março, foi o eclipse que pega a minha espiritualidade em Áries e seria aniversário da minha mãe. E foi muito forte esse eclipse para mim. E ali foi como se eu tivesse entrado numa outra fase do videogame, com a minha linhagem, com os meus velhos, com a minha sabedoria, com o meu conhecimento. E hoje, né, finalizando, a gente está na semana, reta final da quaresma, né, um grupo de 100 pessoas. Eu precisava compartilhar essa história, porque essa é uma pilastra muito forte da estrutura da minha espiritualidade. Então, quem me vê, né, indo para a igreja, batendo cartão lá na missa, precisa saber que ir à missa faz parte da sabedoria de Preto Velho. É isso. Curte, comenta, compartilha. E se essa história fez sentido para você, manda para algum disposto igual a você. Grande beijo.